Volta e meia, nós procuramos ensinar você a respeito dos sinais bíblicos, primeiro para você se preparar, não ser pego de surpresa, e você estar informado sobre as coisas espirituais. Eu me lembro que os meus pais, eles acompanhavam o noticiário da época, todas as noites, todo mundo assistia para saber o que estava acontecendo, qual era a novidade, no que tinha que se preparar, problemas, coisas boas e ruins que estavam acontecendo naquele momento. Então todo mundo ficava acompanhando e no dia seguinte um comentava com o outro: olha, você viu nos noticiários, falou isso, falou aquilo. É a mesma coisa quando você aprende sobre a palavra de Deus e as coisas que vão acontecer no futuro. As coisas que já estão acontecendo agora, no presente. Por isso que esse vídeo fala, nós vamos explicar aqui sobre os 7 sinais do fim que já estão acontecendo nesse ano de 2026. Por isso que eu gostaria, por favor, que você assistisse o vídeo até o final. Você é um vencedor. Eu considero vencedores todos aqueles que conseguem ver o vídeo do começo ao fim. Sabe por quê? Porque às vezes você perde a melhor parte. Você para no meio, você para no início, você para quase no final. E às vezes a última coisa que Deus ia falar com você no vídeo, você não conseguiu pegar, você não conseguiu receber, porque você desistiu antes. Então, se você puder, anote aí. Eu queria que você escrevesse aqui nos comentários, como sempre, a palavra-chave para te abençoar. Escreva: Deus me prepara, porque esse vídeo vai preparar você, uma preparação para a sua vitória, para a sua salvação, para a sua bênção, tá? Você já parou para pensar se tudo que nós estamos vivendo hoje, agora, nesse mundo, já fosse anunciado na palavra de Deus? Por exemplo, estivesse escrito lá declaradamente tudo que nós estamos vivendo em detalhes. Olha, você vai enfrentar, todos vão enfrentar uma pandemia em determinado ano, todos vão enfrentar situações inesperadas como destruições da natureza, você vai enfrentar, tudo isso são sinais da minha vinda, você vai enfrentar situações aonde o mundo vai virar de cabeça para baixo. Se tudo isso tivesse declaradamente em detalhes escrito na Bíblia, talvez algumas pessoas acreditariam com mais facilidade. Mas se você lê a palavra de Deus, você vai ver que Jesus nos alertou sobre muitas coisas: guerras, pandemias, desastres naturais, confusão espiritual. Hoje nós estamos vivendo uma fase onde as pessoas estão doentes emocionalmente, mentalmente, psicologicamente. Sabia disso? As pessoas estão doentes emocionalmente, completamente doentes. As pessoas vivem confusas. As pessoas não reconhecem, não sabem mais o seu valor, não reconhecem o seu valor. Essa é a fase que nós estamos vivendo. Mas Jesus não falou o ano que teríamos pandemia, Jesus não falou o ano que teríamos guerras, mas ele falou na palavra dele. Jesus nos alertou que antes do fim haveriam sinais claros, não para gerar medo, não para gerar desespero, mas para deixar você alerta, atento a todos nós. Então, hoje, nesse vídeo, você vai entender, à luz da palavra de Deus, tudo isso. Quero compartilhar os 7 sinais com você. Como eu disse, se você puder, você anota aí, com base na palavra de Deus, e relacionar com os acontecimentos que estamos vivendo hoje, vendo hoje no mundo, agora. Os 7 sinais vão surpreender você. Preparado? Papel e caneta, se você quiser anotar. Primeiro sinal, nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 33. Diz assim: assim também vós, disse Jesus, quando virem
todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Jesus falou, olha, quando você começar a ver coisas acontecendo, já é um alerta que está às portas a minha vinda, ou seja, a vinda do nosso Senhor Jesus. Então nós temos rumores, guerras, nós temos guerras acontecendo e temos rumores de guerras. Você vê que um país está ameaçando o outro. Os Estados Unidos ameaçando a Rússia, ameaçando a China, e invade aqui, invade ali, um querendo destruir o outro. Nós estamos a ponto de uma terceira guerra mundial a qualquer momento. Jesus avisou, quando isso começar a acontecer, ligue as antenas. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Jesus falou sobre isso. Um outro sinal em Mateus 24, 6 e 7, ele diz, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, como nós citamos agora, e nação se levantará contra nação, que é o que tem acontecido e nós estamos vivendo. Veja os noticiários, conflitos constantes, guerras no Oriente Médio, tensões entre grandes potências, como nós citamos já aqui agora, a instabilidade política, militar em vários países, um querendo mostrar ser mais forte, mais poderoso que o outro, mais ameaçador. Jesus deixou claro aqui, e isso seria o começo das dores, não é ainda o fim imediato, quer dizer que o mundo vai acabar amanhã, mas um alerta que o fim está bem próximo. Razão porque nós vamos fazer um clamor pela nação, vamos fazer um clamor pelo mundo, para Deus socorrer a nação. Onde quer que você esteja vendo esse vídeo, em qualquer país do mundo, clame pelo seu país. Vamos clamar pela nossa nação. Um outro sinal, fome, crises e desigualdade, que a gente cansa de ver também, é mais um dos segundo dos 7 sinais, e Jesus falou em Mateus 24, 7, haverá fomes, mesmo com tecnologia avançada, milhões de pessoas passam fome, milhões de pessoas morrem de fome, crises econômicas globais, inflação, desemprego, quer dizer, a coisa só piora, a desigualdade extrema que existe no mundo, isso é bíblico, isso mostra que o problema do mundo não é falta de recurso, mas é falta de justiça, é falta de amor e do temor para com Deus, sobretudo. Nós temos um terceiro sinal, pestes e doenças. Enfrentamos aí a pandemia, mas pessoas continuam morrendo. Em Lucas, capítulo 21, versículo 11, haverá grandes terremotos, fomes e tempestades em vários lugares. Quer dizer, além das pandemias recentes que marcaram a história da humanidade, doenças novas surgem repentinamente e rapidamente também, do nada, trazendo medo, trazendo instabilidade, e as pessoas vão morrendo, e muitas delas sem salvação, e a Bíblia já havia anunciado que pestes fariam parte dos sinais do fim, O quarto sinal, desastres naturais. Você pode ler em Lucas capítulo 21, versículo 11, diz a palavra, coisas espantosas e grandes sinais do céu, terremotos, enchentes, incêndios florestais, mudanças climáticas extremas. Quer dizer, a criação geme. Tudo isso reflete nos sinais que nós estamos vivendo nos últimos momentos. Romanos, se você examinar a palavra de Deus, capítulo 8, versículo 22, posso mostrar, ele diz, sabemos que toda a criação geme e sofre como em dores de parto. São dores de parto. Quem já passou por isso, as mães que me veem agora sabem falar melhor, quer dizer, anuncia algo que está para acontecer. As dores de parto, quando a mulher sente as dores de parto, porque está para nascer a criança. Então algo está para acontecer, algo está para nascer. Por isso que você tem que ficar atento, por isso que você tem que ficar no espírito. Razão porque eu aconselho sempre, se você vê o nosso canal e ainda não se inscreveu,
Você não paga nada, não custa nada. Só você clicar aqui, se inscrever aqui embaixo. Do lado aparece um sininho de notificações. Você vai ativar ele para você ser lembrado dos outros vídeos que nós vamos postar aqui. Vai ajudar você, vai te fortalecer, vai lhe abençoar espiritualmente. E não paga nada, você não vai ter custo nenhum por isso. Pelo contrário, isso vai enriquecer a sua vida espiritual. No livro de Mateus 24:12, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quer dizer, pessoas abandonando a fé. Você pode ver pessoas que elas estavam vivendo na verdade e perderam a fé, deixaram de servir a Deus para servir o mundo, trocaram princípios bíblicos por ideologias. É ou não é verdade? Tudo isso são sinais da apostasia. Hoje, muitos querem um Deus que morreu na cruz, deu a vida na cruz, mas sem a cruz, sem arrependimento, sem santidade. E não é possível ter as duas coisas. Jesus, ele nos alertou que isso aconteceria. Está aqui escrito. Então são sinais que vêm revelar o futuro da salvação. O sexto sinal, falsos profetas e enganos. Mateus 24:11 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quer dizer, nunca houve tanta informação e tanta confusão espiritual. Que cada um fala uma coisa. Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode. Ah, isso aqui não precisa fazer, aquilo ali precisa fazer. Quer dizer, pessoas usando o nome de Deus para enganar, manipular, lucrar. E é por isso que nós precisamos conhecer a palavra para não sermos levados pelo engano. Você precisa conhecer a palavra e meditar na palavra. E o último sinal, o sétimo sinal, o evangelho sendo pregado a todo mundo. É o ide por todo mundo e pregai o evangelho, tá? Isso é importante, é um outro sinal. Ele disse em 24:14 de Mateus: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim. Nós estamos no ID, no ano do ID, vai pregar a palavra, vai falar de Jesus, é mais um sinal da sua vinda. E hoje, pela internet, redes sociais, missões, transmissões ao vivo, o evangelho alcança lugares que antes não chegava, que antes era impossível. Então o evangelho já está sendo pregado em todo o mundo. Todo mundo. E esse é um dos sinais mais fortes que nós encontramos aqui na palavra de Deus, que está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mais uma vez, para você ficar alerta. Então, esses sinais não são para gerar preocupação, mas para gerar preparação. Então, se prepare para você ser abençoado, para você ser salvo. Eu sugeri a você assistir esse vídeo novamente. Se esse vídeo foi importante, compartilhe o link dele com outras pessoas, familiares, parentes, amigos, pessoas próximas a você. E se você gostou, dê o joinha aqui, o like, gostei, para que outras pessoas sejam alcançadas também.